Opa, e aí galerinha, beleza? Tranquilos aí? Pessoal, olha só, na aula passada a gente iniciou aí os estudos das organelas que tem nas células, né? Especialmente nas células eucariontes. E aí eu falei para vocês das organelas membranosas ali que formam o sistema de endomembranas de uma célula. Falei mais especificamente do retículo liso, do retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, complexo de Golgi, peroxissomo, lisossomo, né? Que são essas organelas que você está vendo aí na tela, né? Eu deixei elas aí para você. Lembrando que todas essas organelas elas acabam se interligando de certa maneira, né? E existe um intercâmbio de substâncias entre elas e inclusive estão interligadas também à carioteca ali que delimita o núcleo, né? Essa membrana nuclear aqui, ó, eu não coloquei o nome dela, vou colocar a carioteca, né? Que está aqui delimitando o núcleo. Tudo isso é composto por uma membrana de fosfolipídios, né? Carioteca, retículo liso, retículo rugoso, complexo de Golgi, peroxissomo, lisossomo e assim por diante, né? Nós também podemos considerar aqui como sendo organelas membranosas, né, que aparecem nas células eucariontes, na grande maioria das células eucariontes aparece também, que é a mitocôndria, tá? Eu vou até mostrar ela um pouquinho mais de perto aqui, ó. Vou te mostrar ela um pouquinho mais de perto aqui, porque a mitocôndria a gente pode observar que ela tem uma membrana externa e tem também uma membrana interna. Sendo que nessa membrana interna a gente consegue visualizar essas dobras, essas invaginações, que são chamadas aí de cristas mitocondriais, né? Isso fica muito, a gente fala muito disso quando estuda o metabolismo energético, a respiração celular, né? Então eu posso falar que isso aqui é a mitocôndria, beleza, gente? Mitocôndria. E aí eu vou destacar aqui a membrana externa da mitocôndria e ali em roxo a membrana interna da mitocôndria. Membrana externa, membrana interna, sendo que essas dobrinhas da membrana interna a gente chama de cristas mitocondriais. Beleza? Cristas mitocondriais. Que é onde acontece ali a cadeia transportadora de elétrons. Lembra disso? Vale a pena lembrar também que a mitocôndria ela tem DNA próprio, né? Então ela possui aqui, ó, o seu próprio material genético. Ela tem DNA. E ela tem também os seus próprios ribossomos, olha que interessante, né? Sendo capaz de fazer síntese proteica, fazer tradução. Então tem RNA mensageiro, tem ribossomos, né? Formando aí os poliribossomos. Os poliribossomos, assim como tem aqui no citoplasma da célula também, né? O citoplasma da célula você sabe que tem ribossomos que vão se associar a moléculas de RNA, formando aí os chamados poliribossomos também, beleza? Poliribossomos também, certo, gente? Agora, qual é a função das mitocôndrias, né? Mitocôndrias fazem o quê? Quais são as suas funções? Eu vou colocar aqui. Na verdade, gente, falou de mitocôndria, você tem que lembrar de uma coisa, que é a respiração celular, né? Respiração celular aeróbia, que é um processo aeróbico que consome oxigênio, né? Lembrando que esse processo de respiração celular, ele tem como objetivo, vamos dizer assim, vamos colocar dessa maneira, a produção de ATP, beleza? Produção de ATP, que todo mundo sabe que é a principal fonte de energia, né, gente? Então, em linhas gerais, né, no momento adequado, você estuda lá no metabolismo energético, você estuda a respiração celular de forma destrinchada, mas em linhas gerais, na respiração acontece basicamente isso aqui, né? C6H12O6, pensando a partir da glicose, isso aqui seria a glicose, e também vai consumir oxigênio molecular, vai gerar CO2 e água. Mas na verdade não é CO2 e água que importa, né? CO2 e água são apenas subprodutos da respiração. O que importa é que esse processo vai liberar energia. Esse processo de degradação de glicose vai liberar energia, que vai ser importante para converter moléculas de ADP em moléculas de ATP.
Então é por isso que a gente diz que a respiração celular é um processo que gera ATP, é um processo que fornece energia para as células. A gente costuma falar que as mitocôndrias são as usinas, né, energéticas da célula, né? Olha que interessante. Porque elas são as moléculas, são as organelas que produzem o ATP. E o ATP é a principal fonte direta de energia para os processos metabólicos. Ou seja, você precisa de ATP para fazer proteína, para fazer DNA, para fazer RNA, para poder funcionar bombeadores da membrana, né, como a bomba de sódio e potássio. Então acaba que sem ATP, logo o indivíduo morre. Né? Se você para de produzir ATP, se você paralisa a respiração celular no seu organismo, seja por falta de oxigênio, seja por algum componente tóxico, como o cianeto, né, que foi responsável pela morte daquele monte de adolescentes, jovens lá naquela boate Kiss, Santa Maria, lembra desse acidente? Foram mais de 200 mortes por causa do cianeto. O monóxido de carbono, que vai impedir a chegada também de oxigênio nas células. Ou seja, faltou oxigênio nas células, paralisou a respiração celular por algum motivo, o indivíduo para de produzir ATP e ele acaba morrendo, porque todos esses processos que dependem de energia vão paralisar, como por exemplo a bomba de sódio e potássio, causando parada de funcionamento do sistema nervoso, dos músculos, beleza, gente? Então, extremamente importante aí as mitocôndrias, tá bom? Beleza? Lembra disso. Aqui na célula eucarionte animal não existe cloroplasto, tá? Mas os cloroplastos, eu vou colocar ele aqui do lado aqui, tá? Vou falar logo dele, não vou desenhar a célula vegetal só para falar do cloroplasto, ok? Mas já quero falar do cloroplasto agora, aproveitando o embalo que estou falando da mitocôndria, né? O cloroplasto são aquelas organelas que tem esse aspecto assim, ó. Também tem uma forma semelhante à da mitocôndria. E dentro do cloroplasto também existe um sisteminha de membranas. Tem uma membrana externa, uma membrana interna. E essa membrana interna está ligado a umas bolsas, tá? Que são chamados de tilacoides. Então é importante isso. Quando você estuda a fotossíntese, você também vê isso, tá? Esses tilacoides são bolsas que estão ali empilhadas e interconectadas. Tá? Cada bolsinha dessa a gente chama de tilacoide, beleza? Tilacoide. Mas eu posso dar o nome a uma pilhazinha dessas aqui de tilacoide, eu posso chamar de granum, beleza? E quando a gente soma todos essas pilhas juntas, né? Ou seja, granum por granum, se somar eles, a gente pode chamar isso de grana, ok? Beleza? E aí, gente, também eu posso dar nome aqui, ó, essa região fora dos tilacoides a gente chama de estroma. Estroma, beleza? Assim como na mitocôndria, aquela região interna ali, deixa eu colocar aqui que eu acho que não deu nome, ó. A gente chama de matriz mitocondrial, né? Aqui seria o estroma dos cloroplastos. E aquela parte interna do tilacoide a gente costuma chamar de lumen. Lumen do tilacoide, beleza? Tranquilo? Então isso aí é o cloroplasto. Para que serve o cloroplasto? O cloroplasto, gente, ele faz fotossíntese. Então células eucariontes, fotossintetizantes, como de plantas, de algas, possuem cloroplastos. E esse processo de fotossíntese está acontecendo ali no cloroplasto, beleza? Aí tem gente que fala, pessoal, mas o que é a fotossíntese, né? Lógico, isso tem que estudar de forma detalhada lá na bioquímica, no metabolismo energético. Mas em linhas gerais, a fotossíntese é um processo que vai produzir, né, que permite a produção de matéria orgânica. Produção de matéria orgânica a partir da energia luminosa, beleza? A partir de CO2, H2O e luz, beleza? A gente pode até representar esse processo, deixa eu chegar para cá. A gente pode até representar esse processo pela seguinte equação: CO2 mais H2O, gerando C6H12O6 mais O2, né? Sendo que a estequiometria simplificada pode ficar 6, 6, 1, 6. E lembrando que isso só acontece na presença de luz. Esse é o processo de fotossíntese. É ele que permite a produção de matéria orgânica. E essa matéria orgânica que pode ser transferida para os demais, né, organismos ali daquele ecossistema. Né? Eles são sempre produtores. Eles são sempre no início da cadeia alimentar, na base da cadeia alimentar.
Beleza, galerinha? Cloroplastos, mas lembre-se que cloroplastos aparecem em células vegetais, tá? Ou seja, de plantas e algas. Plantas e algas, ok? Células vegetais eucariontes, plantas e algas. Tem acento em alga não, não sei por que eu coloquei aquele acento ali. Tem acento aqui não. Plantas e algas. Ok, gente? Beleza? Ah, e a mitocôndria? Quem tem mitocôndria? Às vezes fica na dúvida, né? Em geral, as células eucariontes. Existem algumas exceções de células eucariontes que não têm mitocôndria, mas em geral, as células eucariontes têm mitocôndria, ok? Inclusive as células de plantas e de algas, tá? Então, planta também faz respiração, além de fazer a fotossíntese, tá, gente? Beleza? Bom, continuando aqui, então, no nosso citoplasma, né, que eu estou desenhando aqui, falando das nossas organelas, vamos lembrar que tem uma organela muito importante, que é o chamado centríolo. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho para mostrar o centríolo. O centríolo tem um formato mais ou menos assim, ó. Ele é formado por microtúbulos que ficam ali, né, organizados de tal maneira que se dispõem ali de forma perpendicular um do outro, né? Sempre fica ali um parzinho de centríolos, que é um conjunto de microtúbulos, e aí eles produzem, né, esses microtúbulos aí que vão se propagar em todas as direções. Eles podem se propagar, né, formar aí estruturas como o citoesqueleto, por exemplo. Bom, antes de falar das funções, eu quero que você entenda o seguinte: se a gente fizesse um corte aqui, um corte transversal aqui num centríolo, a gente observar que eles são formados por uma organização assim, ó. São trincas de microtúbulos organizadas de uma maneira circular, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trincas de microtúbulos e mais 2 centrais, né? Ou seja, uma organização que a gente pode descrever assim, ó, 9 vezes 3, beleza? 9 vezes 3 mais 2. 9 trincas de microtúbulos mais 2 centrais, né? Eles se organizam dessa maneira, beleza, gente? E para que serve os centríolos? Deixa eu colocar aqui o nome dele, né? Isso aqui eu estou falando dos centríolos. Aí já não é estrutura membranosa, tá, gente? Não tem membrana envolvendo essa organela. Os centríolos, eles vão ter como função a produção de microtúbulos. Então, esses microtúbulos vão formar o que nós chamamos de citoesqueleto. Citoesqueleto, tá certo? Que é um conjunto de microtúbulos que se espalha por todo o citoplasma e ajuda a manter a forma da célula, ajuda a realizar movimentos na célula, tá bom? Também estão relacionados, gente, com a formação de fibras que aparecem nas divisões celulares, fibras das divisões celulares. Nossa, professor, que fibras são essas? Aquelas fibras de Aster, você já deve ter ouvido falar, lembra quando você estudou divisão celular? Ou ainda vai estudar, né, divisão celular? Fibras de Aster, fibras do fuso mitótico, fibras cromossômicas, né? Essas fibras, elas são produzidas a partir dos centríolos, tá, gente? Deixa eu chegar para cá para organizar isso. São produzidas a partir dos centríolos. E também não pode esquecer que os centríolos é que geram os cílios e flagelos, né? Beleza? Cílios e flagelos. Inclusive, às vezes tem gente que fica assim com dificuldade de diferenciar, né, cílios e flagelos. Cílios, eles são curtos, tá? Não são longos como os flagelos, curtos e numerosos. Numerosos, beleza? Então tem muito, né? Geralmente a célula ciliada, ela vai ser mais ou menos assim, ó. Tá lá a célulazinha, aí tem um monte de cíliozinhos, ó, espalhados pela célula, como acontece com alguns protozoários, né, como o paramécium, beleza? E o flagelo já é diferente, né? O flagelo geralmente eles são longos e
escassos. Longos e escassos, beleza? Então, geralmente você vê o quê? Você vê apenas 1, 2 ou no máximo 3, né, flagelos, como a gente observa lá no espermatozoide, por exemplo, né, apenas um flagelo para poder promover a locomoção. E sempre, gente, cílios e flagelos, né, ambos, vou descer aqui para te mostrar isso, sempre ambos estão ligados à locomoção, beleza? Locomoção. Seja para a célula se locomover ou seja para a célula impulsionar algum fluido, algum líquido, né? Por exemplo, os paramécium, que são protozoários ciliados, e também o espermatozoide, eles se locomovem, né, com cílios e flagelos aí, respectivamente, beleza? Mas, se a gente for pegar, por exemplo, células que tem no nosso tubo respiratório, né? Células ali dos nossos brônquios, da nossa traqueia, eles movimentam para impulsionar ali um líquido, né, um fluido que está nas nossas vias respiratórias para fora. Então ele está movimentando, mas não a célula, movimentando o líquido que está ali dentro da célula. Igual a gente vê isso também lá nos coanócitos dos poríferos, lembra disso? Eles ficam movimentando ali, ó, o flagelo, para poder impulsionar a água, né? E capturar também partículas. Tá certo, galerinha? Então, importante lembrar disso aí, importante lembrar dessas funções dos cílios e flagelos, sempre relacionados com locomoção, tá bom? Tranquilo isso? Beleza? Bom, o que mais que nós temos aí de organelas? O que mais que nós temos aí de organelas? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Já falamos de centríolo, falamos de mitocôndria, falamos de cloroplastos. Desculpa. Pensando na célula vegetal de novo, vou trazer aqui para esse cantinho, que eu não vou desenhar ali para não fazer bagunça, né? Nós temos os plasmodesmos. Essas estruturas aqui que aparecem nas células vegetais, elas estão associadas com a comunicação de substâncias entre citoplasma de células vizinhas. Eu já tinha até comentado isso com vocês. É tipo assim, ó, imagina que aqui na célula vegetal você tem aqui a parede celular de uma célula, né? Tá aqui a parede celular de uma célula, você tem aqui a parede celular da outra célula. Aí imagina que você tem a membrana de uma célula e aqui a membrana de outra célula. Entende essa imagem? Por exemplo, aqui é a célula A, aqui do lado de cá está a célula B, são células vizinhas, né? O plasmodesmo vai ser uma estrutura que vai permitir isso aqui, ó, vai permitir a travessia de substâncias entre a célula A e a célula B, né? Essa estrutura laranja que eu coloquei aqui, ó, são os plasmodesmos. Então, substâncias transitam entre célula A e célula B, entre o citoplasma de célula A e o citoplasma de célula B. Repare que esse verdinho aqui, ó, é a parede celular da célula B. Aqui é a parede celular da célula A, né? Pretinho aqui, ó, a membrana celular da célula B e aqui a membrana celular da célula A. Certo isso? Então, o que os plasmodesmos permitem? Permitem o fluxo de substâncias entre os citoplasmas de células vizinhas. Ok? Lembrando que isso aparece em células vegetais, né? Células de plantas. Tá, gente? Importante lembrar disso aí, tá bom? Beleza? Falando também da célula vegetal, nós temos os vacúolo central. Vacúolo central, tá? E o vacúolo central, ele tem funções também importantes. O vacúolo central é um grande vacúolo, né? Que aparece lá no citoplasma de células vegetais, células de plantas, né? E as funções são digestão, então ele faz a função que o lisossomo faria, né? De digerir partículas quando for necessário. Armazenamento, então às vezes fica armazenamento, às vezes fica substância armazenada ali dentro. E também estão ligados com o controle osmótico, ou melhor dizendo, a
turgidez da célula. Se a célula precisa encher, né, o vácuo central, às vezes ele enche de líquido, isso aumenta o volume da célula como um todo. Se ele diminuir seu volume, ele reduz o volume da célula como um todo, que ele pode chegar a mais de 60% do volume da célula, né, ser vácuo central. Beleza, galerinha? Tranquilo? Eu já tinha falado também para você da parede celular, vou colocar aqui novamente para a gente não esquecer. Parede celular, lembrando que a parede celular, ela também vai ter em células vegetais, beleza? Vai aparecer em fungos, beleza? Pode aparecer, células vegetais que eu estou falando aqui seria plantas e algas, tá? Plantas e algas. Mas pensando em plantas, em fungos, pode aparecer também em bactérias, beleza? Só que cada uma dessas tem composição diferente. Célula vegetal, a gente tem o quê? Celulose, se for planta, né? Planta, a parede celular de celulose. Algas, pode ter agar, pode ter carragenina, tá? Pode ter algina. Então pode ter outras substâncias, entre outras. Aí as algas. Fungo vai ser o quê? Fungo vai ser quitina, tá? A parede celular de fungo. E bactérias seria a mureína ou outro peptidoglicano. Peptidioglicanos. Chega para cá um pouquinho. Peptidioglicanos. Eu já havia falado isso para você, por isso estou passando um pouco rápido, né? Já tinha comentado isso naquelas aulas gerais. Mas em geral, qual que é a função da parede celular? Proteção, né? E também sustentação. Sustentação. Proteção, sustentação. Beleza, galerinha? Isso aqui? Tranquilos? Essas são as principais organelas que a gente observa nas células eucariontes, né? Falando dos animais, falando das vegetais. Para fechar, uma que aparece em qualquer célula, né, gente, são os ribossomos. Qualquer célula tem ribossomo, animal, vegetal, eucarionte, procarionte. E o ribossomo a gente tem que lembrar o seguinte, ele possui duas subunidades. Então ele tem a subunidade menor e tem a subunidade maior, ok? Qual é a função do ribossomo? Realizar o processo de tradução. O que é tradução? É a etapa final da síntese proteica, beleza? Ou seja, processo de tradução, para quem não se lembra, é a leitura do RNA mensageiro e consequentes ligações, consequentes, né? Vou colocar assim, ligações entre os aminoácidos. Então é fundamental para a síntese proteica, né? Quando você estudar transcrição, tradução, síntese proteica, você estuda em detalhes esse processo. Fechou? Vamos parar por aqui. A gente encerrar aqui essa aulinha então de organelas, né, celulares. A gente encerra por aqui. Valeu por você estar aí até agora. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço.